Olá, tudo bem? Estou aqui para mais um bate-papo semanal no nosso Mentoria de Crise. E hoje eu quero trazer um tema que tem me mobilizado muito aí nos últimos anos, né? A gente precisa inovar na prevenção e na gestão de crise. Vocês não se incomodam com essas mesmas metodologias que vêm sendo repetidas há anos? Na verdade, nem metodologias são, né? Essas leis, essas máximas do comunicado, do timing, do manual de crise. Isso não deixa vocês incomodados? Pensem que esse conhecimento sobre gestão de crises chegou no universo das marcas e das organizações no início da década de 80 do século passado. 1982, o caso Tylenol nos Estados Unidos. Ali foram testadas muitas iniciativas, muitas estratégias, vamos dizer assim, porque para aquela época nós estávamos falando sim de estratégias sofisticadas de como resolver aquele momento extremamente difícil para a marca. Um momento que nenhuma marca gostaria de passar, quando o seu produto causa a morte dos clientes. Foi o que aconteceu com o Tylenol em 82. Me parece que aquelas máximas que nós aprendemos naquele episódio, falar com a imprensa muito rapidamente, ser fonte da própria crise, distribuir um comunicado esclarecendo o que aconteceu, acionar antes o seu comitê de crise ou montar um comitê de crise, me parece que agora, 2021, muitos e muitos anos depois, décadas depois, nós continuamos praticando as mesmas estratégias. O que foi ousado, o que foi inovador em 1982, hoje já são técnicas, né? Deixou de ter esse caráter estratégico e assumiu a condição de técnicas repetidas. E técnicas repetidas muitas vezes para um cenário que mudou radicalmente. Técnicas que já não dão conta desse cenário tão complexo do ano de 2021, quando vivemos em plena pandemia. Concordam comigo? Seguimos repetindo essas técnicas. Eu trouxe hoje um convite para vocês. Vamos pensar a prevenção e a gestão de crise de forma inovadora? Como que nós podemos inovar em prevenção e gestão de crise? Eu trago alguns pontos aqui para a gente dialogar, né? Vocês sabem que meu convite aqui nesse canal é que a gente converse sobre os temas. Eu trago alguns pontos que continuam sendo importantes na prevenção e gestão de crise, mas que precisam ter o seu recheio repensado. A gente precisa ter estratégias novas, gente. 1982 já passou muito tempo, né? Tivemos tantas crises, tantos episódios complicados envolvendo a vida das marcas que a gente já aprendeu o suficiente para trazer coisas novas, né? Então vamos lá, vamos pensar alguns pontos, o que a gente pode fazer de novo, de diferente, né? Vamos nessa nossa mentoria de crise, aí vamos nos ajudando a olhar para esses novos pontos, né? O primeiro deles é o tal do manual de crise, gente. Não tem nada mais antigo do que o manual de crise. Manuais são produtos estanques, são documentos definitivos, né? São documentos que trazem ali um conjunto de leis que, se aplicadas, vão dar resultados corretos. Esqueçam os manuais. A vida está muito dinâmica, o manual não segura a onda mais, gente. Não segura, não tem como gerenciar uma boa crise com um manual, ou uma crise complexa com um bom manual. Não há bom manual que dê conta. Hoje nós precisamos ter, sim, uma política, ou seja, decisões prévias tomadas, né, para entender como nós vamos nos comportar quando as crises acontecerem. Esse conjunto de políticas traz lá, sim, são os balizadores. Vamos pedir desculpa, não vamos? Como vamos reunir o comitê? Quem serão nossos públicos prioritários ou as partes interessadas a serem esclarecidas sobre o acontecimento? Como vamos tratar as vítimas? Como vamos fazer a continuidade dos negócios? Tudo isso precisa estar numa política que vai estar bem acompanhada de um processo. Nós precisamos de processos claros. Quando nós lemos os sinais da crise, por onde nós começamos a atuar? Quem é responsável por fazer o quê? Como vai ser feita a contenção? Quem vai chamar as forças de segurança quando necessário? Então, uma boa política e um conjunto de processos que a gente chama de plano de respostas às emergências e crises ocupam hoje o lugar desse manual. Isso é inovação, né?
Porque tanto a política como os processos são elementos vivos na organização. Eles precisam ser revistos e atualizados sistematicamente. E aí nós vamos estar realmente trazendo formas novas de tratar desse tema no cotidiano aí das nossas empresas, das nossas marcas, das personalidades públicas que nós assessoramos. Um segundo ponto que eu quero trazer para vocês é o mapeamento de riscos, pensando na prevenção das crises. As políticas e os processos também são parte da prevenção, porque eles nos preparam para agir quando a crise acontecer. O mapeamento de riscos também precisa de inovação. Nós temos muitas empresas fazendo mapeamento de riscos, aonde? Lá nas auditorias, no seu compliance, no sistema financeiro da empresa, todos esses levantamentos, esses mapeamentos, essa gestão do risco, na sua operação, na saúde e segurança, todos muito válidos e importantes. Mas hoje, para nós entendermos esse mapeamento, essa gestão do risco no contexto da prevenção e da gestão das crises, que é o grande sentido, né? A gente mapeia o risco para evitar que ele aconteça, para evitar as crises, ou em si elas acontecendo, para a gente saber como agir. Então, o nosso mapeamento de risco, ou a nossa gestão de risco, numa visão mais ampla, ela precisa estar profundamente conectada com a gestão da crise e com a prevenção da crise. Não basta mais fazer só um mapeamento, uma avaliação, um tratamento para aquele risco de forma fragmentada, cada um lá no seu setor e tudo separado. Para sermos inovadores nesse tema, nós precisamos juntar o mapeamento de risco, a gestão do risco com a prevenção das crises. Isso tudo faz parte, compõe um mesmo sistema, precisa estar integrado. E aí tem um outro ponto que eu quero trazer para vocês, até para a gente não se prolongar muito, mas também aprendermos juntos aqui, que é o ponto crítico hoje aí na contenção das crises, quando elas já estão acontecendo, que é o famoso comunicado. Em 1982, quando a Tylenol, quando aconteceu, o evento do Tylenol, a Johnson & Johnson tinha uma excelente assessoria de comunicação e fez lá ótimos comunicados, que deram muito resultado na época. Porém, hoje, eles já não são mais suficientes. Hoje, nós precisamos sim de narrativas. Vejam bem, eu não estou dizendo que a gente não pode se comunicar. Pelo contrário, hoje nós precisamos nos comunicar muito para além de um comunicado. O comunicado, eventualmente, ele até acelera a crise. Quando eu busco fazer um comunicado milagroso, aquele comunicado que dá conta de todas as respostas, aquele comunicado perfeito que acaba não acontecendo, Na verdade, hoje nós precisamos ter narrativas pré-definidas, alinhadas com as nossas mensagens-chave, alinhada com o nosso propósito de existir, com a comunicação positiva que a gente vinha fazendo para a nossa marca, para o nosso produto, para a nossa organização. E a partir dessas narrativas desdobrar em muitos conteúdos comunicacionais, em muitos momentos de diálogo com as partes envolvidas e interessadas na crise que a nossa marca está enfrentando. Dialogar nas crises é fundamental e nesse espaço, aqui no Mentoria de Crise, nós vamos falar muito sobre isso. Comunicação é um dos pontos centrais aqui no nosso trabalho, de ajuda e de parceria para desenvolver esse tema. E certamente nas próximas edições do Mentoria de Crise, nas próximas semanas, nós voltaremos ao tema da comunicação. Nos debruçaremos mais sobre esses comunicados, olharemos exemplos, discutiremos aí estratégias adotadas por marcas, por organizações, por pessoas públicas, por personalidades, por influenciadores. Vamos analisar o que é preciso hoje para dar conta de inovar nesse tema. Então, o convite de hoje foi: vamos pensar na inovação em prevenção e gestão de crise. Vamos pensar em novas estratégias. Vamos deixar um pouquinho de lado, aquelas soluções que deram excelente resultado lá atrás, mas que hoje já não correspondem ao que nós precisamos enfrentar aí nesse cenário midiático tão complexo, nas relações sociais tão intensas que nós vivemos. Quero falar com vocês também sobre o Comitê de Crise. Vamos aí dedicar um episódio, uma semana para falar só sobre o Comitê de Crise, tá bom? Combinado? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de curtir, de compartilhar esse conteúdo, de deixar aí as suas sugestões, para a gente conseguir
atender aí as inúmeras necessidades de ampliar essa conversa sobre prevenção e gestão de crise, as nossas marcas, as nossas organizações e as nossas pessoas públicas. Muito obrigada pela tua audiência.